Saudações a todos, eu sou Marcelo, este é o Reciclador de Ideias. Hoje eu venho trazer um assunto interessante e gostaria de estar compartilhando com vocês, que é sobre as pessoas que têm algum problema de pressão, pressão alta ou pressão baixa. Normalmente há muitas pessoas que têm problema de pressão alta, né? É, nós sabemos que com o passar dos anos, conforme nós vamos evoluindo na, na idade, a nossa pressão arterial ela vai sofrendo algumas alterações, né? E às vezes para uma pessoa ela pode ter algum histórico de pressão alta ou de pressão baixa na família. Muitas vezes a pessoa tem que dar uma investigada, porque às vezes você pode ter um histórico de pressão alta, por exemplo, e se houver casos na família, é bom procurar um médico, fazer uma consulta. Ele vai pedir para que você monitore a sua pressão. E nesses casos, daí existe um brinquedinho interessante, brinquedinho no bom sentido da palavra, né? Existe um aparelho como esse, que é um aferidor de pressão. Tem na farmácia, eu acredito que não deva ser muito caro. Eu na época eu paguei 110 reais, deve estar mais ou menos por aí. Tem lugar que pode ser 100 ou 90, tem lugares que pode ser 100 ou 110, depende da farmácia. Mas é interessante ter um aparelhozinho desse daqui. Ele vem numa cápsula, né, numa concha dessa daqui. E é bom sempre consultar o médico para aquelas pessoas que têm um histórico familiar, pode ser o pai ou a mãe que tenha algum problema de pressão alta. É bom chegar no médico, né, marcar uma consulta, trocar uma ideia. O médico vai pedir para você, ele vai medir tua pressão, vai conversar com você, vai pedir para que você monitore, né? Aí você vai chegar em casa, vai ter um caderno, uma caneta, vai anotar o dia. Eu vou monitorar uma vez por dia ou duas vezes por dia, uma de manhã e uma tarde. E daí, evidentemente, o médico vai falar: olha, você volta tal dia e você me traz esse caderno com essas anotações. Tem pessoas, por exemplo, que tomam o remédio para pressão, às vezes tomam um comprimido por dia, ou dependendo da situação, até dois comprimidos por dia. Então eu acho que é um assunto interessante de eu estar trocando essa ideia com as pessoas, né? De estar colocando essa conscientização da gente é, procurar de fazer essa investigação, de procurar saber os relatos dos familiares, saber se tem alguém algum problema, com algum problema assim de pressão. Não é que você vai se desesperar, vai sair correndo, vai comprar um aparelho, isso, aquilo, não. Mas é importante a gente procurar se cuidar, né, melhor, de buscar esse tipo de informação, né? Às vezes a pessoa tem, o pai tem um histórico de pressão alta, ou a mãe tem um histórico de pressão alta, e de repente a pessoa, não que ela venha a ter, mas ela pode ter uma propensão futuramente a ter algum problema de pressão. Que a nossa pressão é o seguinte: existe uma medida que é de 12 por 8, que é a média de uma pessoa normal, né? Às vezes ela pode ser um pouquinho assim, tipo 13 por 8 e tal, depende da idade da pessoa ou do comportamento que a pessoa tem. No entretanto, vale se ressaltar
de que cada caso é um caso, né? É por isso que é bom marcar uma consulta com o médico, trocar uma ideia, explicar, olha, eu tenho um caso na família, não sei se eu vim a ter ou não, mas é importante a gente estar sempre é, com esse tipo de informação em mãos, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que recebe uma notícia não muito agradável, se ela for hipertensa, por exemplo, ela pode passar mal. Então há um certo cuidado que os familiares precisam ter com essa pessoa, dependendo se tem alguma notícia não agradável para passar para essa pessoa, né? Então, gente, a pessoa que tem pressão alta, se ela não tiver uma boa alimentação ou se não tiver um certo cuidado para com a manutenção da mesma, isso pode acarretar problemas. Pessoas que têm pressão alta e não se cuidam e se alimentam de uma maneira errada, por exemplo, podem ter consequências como possivelmente um derrame ou um infarto, né? E situações como essa, se não mata a pessoa, deixa a pessoa numa situação bastante delicada, né? Então há sempre a preocupação da gente é, tá buscando fazer uma investigação, de saber como é que está a saúde, de periodicamente, assim que possível, é lógico, fazer uma consulta para o médico e trocar uma ideia com ele, fazer se a pessoa tiver um aparelhinho, um aparelho mais ou menos como esse daqui em casa, já facilita bastante. De repente pode estar fazendo o lance assim de monitorar, né, e de chegar aí até o médico, mostrar as informações para ele poder é, dar uma orientação melhor para aquela pessoa, né? Sempre bom a gente estar procurando, na medida do possível, estar de olho na saúde, né? Não exagerar tanto no, no esforço físico. é, eu não falo assim, exagerar no esforço físico, assim, se a pessoa tiver, por exemplo, é, tiver um problema sério de pressão e de repente a pessoa vai fazer um esforço além do que é habitual. Não. Tudo é, que você for fazer a respeito disso, é sempre bom você ter uma orientação adequada, né, para poder fazer suas atividades, os seus afazeres com segurança. Então, gente, esse vídeo que eu estou fazendo é justamente por uma questão de informação, né, para que a gente possa refletir, analisar e buscar uma melhor qualidade de vida. Eu gostaria que vocês deixassem os seus comentários para que a gente pudesse é, estar reciclando as ideias, né? O importante desse canal que eu criei, que é o Reciclador de Ideias, é justamente de trazer informação, contar um pouquinho, debater e fazer com que as pessoas reciclem os seus conceitos e que busquem se aprimorar em seu conhecimento a cada dia. Eu espero poder, com esse pequeno vídeo, eu espero poder ajudar na melhor forma possível. Deixe os seus comentários aí na página, pois os seus comentários são importantes para eu dar continuidade nesse trabalho e de eu estar buscando mais informações e mais curiosidades para trazer a todos vocês. Tá certo, gente? Um abraço a todos
e até mais.